Eu acredito que esse ritmo é um fator que contribui com a delinquência juvenil em nosso tempo. Sei o que ele faz e a maldade que ele desperta. Se você perguntar para um adolescente o que ele pensa disso, ele vai dizer: é o ritmo, é o ritmo. Eu poderia estar falando aqui do funk em 2019, mas essas palavras são de um pastor na década de 50, falando sobre o rock and roll. Afinal, cultura pop desperta violência ou não? Olá, Sociedade de Consumo Pop, estamos de volta aqui no canal Quatro Coisas. Esse é o Mais Uma Coisa e eu sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. E se você chegou aqui pela primeira vez, vindo de qualquer link externo do YouTube, por favor, assine esse canal e ative o sininho para você ter sempre atualizações desse canal que não para. É o youtuber que mais trabalha no Brasil, segundo o vídeo hoje. E se você é um inscrito já há algum tempo no canal, dá uma olhadinha no Instagram do Quatro Coisas, que também tá bem legal. Mas vamos falar do tema de hoje, que é um tema complexo. Esse é um editorial, mais uma vez. Vamos falar aqui de um tema mais sério. Vamos falar dessa história toda de o que será que a cultura pop, em todas as suas ramificações, música, filmes, videogames, tem a ver com ondas de violência, que tem a ver com atos praticados por assassinos, psicopatas, criminosos. Podemos voltar a muitos anos, antes até do rock and roll, que eu citei no início do vídeo. Na época vitoriana, já se dizia que o livro O Médico e o Monstro estimulava as pessoas a cometerem crimes. E até mesmo o Jack Estripador, o caso do Jack Estripador, foi relacionado ao livro O Médico e o Monstro, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que o livro teria, de certa forma, inspirado os crimes. Andando um pouquinho mais do tempo, temos aí os anos 50, né, a explosão do rock and roll, que a gente consegue ver especialmente num filme, aí o cinema entrando, que é Sementes da Violência, Blackboard Jungle, que praticamente apresentou o rock and roll para o mundo. Esse filme falava de delinquência juvenil, sobre essa geração de crianças que cresceu sem pais, né, do pós-guerra. Os pais morreram na guerra, ou famílias se perderam. E quem são essas crianças? Elas nasceram em famílias desestruturadas. Então, teria algo nessa formação dessas crianças, na explosão da violência nos anos 50, a explosão da rebeldia e a explosão do rock and roll. Rock and roll, a palavra, já é uma gíria que os negros americanos utilizavam para sexo. Então já é uma coisa com alto teor de rebeldia. Os temas invocavam sexo, promiscuidade, criminalidade. Teve um monte de pastor que falou um monte sobre esse assunto. Teve um outro que falou que o rock and roll era uma arma para transformar homens de bem, brancos e seus filhos, para baixá-los no nível dos negros. Teve isso tudo está documentado. The obscenity and vulgarity of the rock and roll music is obviously a means by which the white man and his children can be driven to the level with the negro. A obscenidade e a vulgaridade do rock. O Sementes da Violência foi dirigido pelo Richard Brooke e virou um clássico, que eu acho que, junto com The Girl Can Help It, apresentou rock and roll para muita gente no mundo inteiro e, ao mesmo tempo, criou uma onda de depredação em cinemas. Vários jovens ficaram loucos, tão loucos com o filme, que quebravam as cadeiras do cinema e começavam a dançar enlouquecidos. Isso, é claro, criou um pânico moral nos Estados Unidos, que declarou guerra ao rock and roll. Então, depois de alguns anos, vários astros do rock and roll foram, direta e indiretamente, varridos do mapa. O Elvis foi servir o exército lá na Alemanha. Chuck Berry foi preso. O Little Richard teve uma iluminação, virou pastor. O Jerry Lee Lewis se meteu numa encrenca enorme, porque ele casou com uma prima de 15 anos e quando isso chegou na imprensa foi um caos, acabou a carreira dele. E também temos a tragédia que levou o Buddy Holly, o Rich Valens e mais alguns num acidente de avião, o dia que a música morreu. Então, desde essa época, já se fazia essa relação de cultura pop, cultura jovem, com delinquência juvenil, com violência, com agressividade, com sexo promíscuo, com homossexualidade, ou seja, com tudo que a família linda, né, quadradinha, queria evitar. Ainda na década de 50, isso chegou nos quadrinhos. Sim, as histórias em quadrinhos, em plena Era de Prata, que eram os quadrinhos mais ingênuos possível, foram taxados de propagandas subliminares para delinquência juvenil.
Tudo a partir de um livro, Sedução do Inocente, The Seduction of the Innocent, de Frederick Wertham. E todo esse pânico moral, mais uma vez, instalado agora no ambiente de histórias em quadrinhos, que era a nova moda dos jovens. Falaram que história em quadrinhos estava levando os jovens a serem mais violentos, a serem homossexuais, e que tudo era uma conspiração, que tinha mensagens subliminares dos quadrinhos, que estava levando as crianças a ficarem desviados. Perdão do trocadilho. E a partir daí surgiu aquele selinho que você deve ter visto em vários quadrinhos antigos, a Comic Book Authority, que teoricamente era um selo de aprovação que dizia que esses quadrinhos estavam livres de qualquer doutrinação imoral. Isso contribuiu, é claro, por uma infantilização ainda maior dos quadrinhos. Tudo virou muito light, tudo virou muito amiguinho. Os quadrinhos de terror, os quadrinhos de suspense, os quadrinhos de crime foram todos varridos, ficaram só os super-heróis. E isso meio que indica a ascensão dos super-heróis que viria na década de 60. Falar em década de 60, temos que citar aqui a contracultura, né? O hipismo, o rock and roll de volta, com muita exuberância, também foi alvo de muito patrulhamento moral, que dizia que o rock and roll estava desviando as crianças. As crianças estão ficando cabeludas, estão fumando maconha, as crianças estão virando hippie, estão fugindo de casa. E a gente tem nessa época os massacres da família Manson, que eu vou deixar aqui um vídeo para vocês conhecerem um pouco mais da história de Charles Manson, que é muito complexa para esse vídeo. Mas, mais uma vez, toda a cultura dos anos 60, a cultura do Flower Power, foi colocada em evidência, criminalizada por conta de ataques de criminosos. Você vê que a história é longa. A gente tem indo para a década de 70 ainda. Stanley Kubrick, Laranja Mecânica. Também tivemos escândalos envolvendo o filme do Kubrick, com ataques na Inglaterra de gangues, de estupros, de linchamentos, possivelmente inspirados no filme ultraviolento do Kubrick. Os anos 80 viriam, e com eles, um novo inimigo. Os videogames tomando pela primeira vez o banco dos réus em todos os males da juventude. Então, tivemos 2 games lançados pela Wizard Games, que você olhando são completamente pueris. Um é Halloween, onde você é a Laurie e você tem que fugir do Mike Myers. Foi considerado o jogo mais assustador daquela época, né? Era do Atari. E outro jogo da Wizard que cuidou de falir a Wizard Games foi Massacre da Serra Elétrica, onde você, pela primeira vez, era o assassino. Você era o Leatherface. E o jogo foi polêmico demais. E todo mundo ficou com medo das crianças virarem psicopatas ao ser o Leatherface na história. Que hoje pode parecer uma bobagem, né? Mas os pais não quiseram comprar o jogo, os donos de loja não quiseram comprar o jogo para vender, e a Wizard faliu com um monte de cartuchos de Massacre da Serra Elétrica na mão. Nos anos 90, tivemos a ascensão dos RPGs de mesa. Quem não lembra? Os RPGs. Teve um caso no Brasil envolvendo Vampiro à Máscara em Ouro Preto, onde uma estudante que viajou para Ouro Preto, para uma festa lá das universidades e tal, uma cidade universitária, e ela acabou sendo assassinada em um ritual, possivelmente de magia negra, num cemitério. E entre o material apreendido estavam livros de RPG. Os assassinos, o pessoal jogava RPG, jogava Vampiro à Máscara. E como é um tema extremamente, né, dark, aquilo ali virou como se o RPG levou ao crime, ao assassinato. E aí as pessoas pegaram aqueles livros sem entender muito bem e falaram assim, isso aqui é a Bíblia satânica, isso aqui foi um caos. O RPG Vampiro à Máscara chegou a ser proibido no Brasil enquanto estavam rolando as investigações, mas no final se provou que não tinha nenhuma ligação entre uma coisa e outra, apesar de que RPG ficou sob suspeição por muitos anos no Brasil por conta desse caso. Agora, no milênio, nós tivemos alguns casos, como o Clube da Luta, estava sendo exibido num cinema, entrou um psicopata em São Paulo e atirou contra o público, botaram a culpa no filme. E, mais recentemente, alguns ataques em escolas também, todos eles culpando videogames. Primeiro, o Assassin's Creed, foi um apontado como
Só pode ser Assassin's Creed porque tem assassino no nome. O outro, o mais provável é que Fortnite seja o bode expiatório da vez. O que acontece é o seguinte, falei isso tudo aqui para poder concluir da seguinte forma. Produtos culturais violentos, videogames violentos, livros violentos, filmes violentos, música violenta, não é necessariamente causador de comportamentos violentos. A cultura pop, a cultura em geral, ela é uma reflexão do seu tempo. Então, quando você vê um produto e fala assim, isso aqui vai levar as pessoas a fazerem aquilo, as pessoas já fazem e aquele produto está refletindo aquele comportamento. E as pessoas consomem aquilo porque se identificam de alguma forma com aquilo. De maneira direta ou indireta, ou elas querem extravasar momentos de catarse que as pessoas têm com aquele produto porque elas relacionam aquele produto cultural com algo que elas têm no dia a dia. Seja violência, relacionamentos, romances, o que for. Não precisa ser necessariamente crime, tá? Então você se relaciona com aquilo de qualquer maneira e você fantasia em cima daquilo, você se projeta naquilo de alguma forma. É importante dizer que esses produtos culturais são chamarizes para pessoas que se identificam com aquele produto. Então, naturalmente, uma pessoa violenta vai consumir produtos que falam de violência. Ela se sentiu atraída por eles responderem a algum anseio dela. Às vezes dar uma noção de poder, de conquista, de satisfação que elas não têm na vida real. Ah, mas o videogame ele tem uma coisa de interação, de você ser. Cara, a música também tem. No rock, no funk, você também dança, você se relaciona, você canta. Isso tudo é interação. Você está interagindo com o produto, criando novas possibilidades, novas formas de interagir, você interage com outros fãs daquele produto. Então, não é bem assim, não é muito diferente. O videogame não é muito diferente de nenhuma dessas histórias que eu contei aqui para trás. Então, o que eu estou dizendo é, o produto cultural, ele é um reflexo do seu tempo. Ele não cria o seu tempo. Então, não adianta você falar que tem que criminalizar o funk porque ele induz as pessoas a fazerem sexo. É a mesma coisa que você dizer que jogos violentos são fábricas de assassinos. Não são. Então, ninguém vai fazer mais sexo porque houve rock, houve funk, ninguém vai matar mais gente só porque joga um jogo videogame. Não é assim que funciona. É claro que as coisas se relacionam. A glorificação da violência na cultura pop, ela só existe porque existe uma sociedade violenta. As pessoas reconhecem a violência na sociedade e elas querem, de alguma forma, digerir isso, trabalhar isso no seu inconsciente, processar isso de alguma forma. E aí os jogos, filmes violentos, eles funcionam dessa maneira, para trabalhar um medo que nós temos de estar vivos, né? Um medo real de qualquer momento acontecer alguma coisa. Isso é descartado na cultura, no divertimento, no entretenimento. Então quando você, eu vou pro baile para me acabar, é por isso, você está estressado, você está cheio da pressão do dia a dia, então você se extravasa, você joga aquilo em outro lugar. Então um psicopata, um assassino, um criminoso, ele vai, obviamente, se relacionar com aquele conteúdo. Mas aquele conteúdo não fez o que ele é. Ele já era antes de se relacionar com ele. É por isso que ele se tornou, viu naquele conteúdo algo amigável. Então é para parar com essa besteira de achar que cultura pop induz comportamentos desviantes. Porque é o contrário, né? No máximo as coisas andam juntas. E que o que nós temos que observar são as comunidades que surgem em volta desse produto. Então, ao mesmo tempo que você defende os videogames, videogame não causa comportamento violento. Faça isso também com a cultura da periferia. Que tal? Parar de falar que a cultura da periferia induz o crime, que a cultura da periferia induz ao sexo promíssuo, gravidez adolescente, porque não é verdade. É a mesma relação. É isso que eu quero que você pense hoje. Tá bom, amiguinho? E amanhã a gente volta com outro assunto aqui nesse canal. Já estamos aqui há tempo demais. Fica mais um pouquinho que vão aparecer outros vídeos aqui do Quatro Coisas para você se atualizar. A gente volta amanhã com outro assunto da cultura pop. Tchau!